Amém, amém. Queridos, quero falar nessa noite sobre, como tema, resultados do sofrimento de Cristo por nós, baseado no versículo de Isaías, capítulo 53 e versículo 5. É um versículo que é bastante conhecido e nós vamos ler ele daqui a pouco, amém? Vamos orar um pouco antes, pedindo que o Senhor nos traga a direção e a iluminação daquilo que é para cada um nessa noite. Senhor, nós te louvamos por essa reunião, por estarmos aqui envoltos na tua presença, Senhor Deus, em comunhão com a igreja, em comunhão com o Senhor, e te pedimos que nessa hora, por meio da tua palavra, Pai, ministrada, nós possamos ser alimentados e aquilo que é para cada um nessa noite possa alcançar os corações, possa, Senhor Deus, também achar um lugar na nossa mente para que fique salvo, fique guardado e nós possamos usar da tua palavra, Senhor Deus, como alimento para o nosso crescimento em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom, preparei alguns slides, eu vou estar lendo uma parte desses slides, que é justamente talvez para facilitar as casas de oração nessa semana também. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a questão de profetas, já que nós vamos ler o livro de um profeta. Deus chama profetas para ensinar seus mandamentos, advertir contra o pecado e profetizar sobre acontecimentos futuros. Isso basicamente era o ministério do profeta no Antigo Testamento. Nós começamos ali talvez com um grande primeiro profeta que foi Moisés, e ele trouxe, talvez dentro dos profetas nenhum outro se compara a ele no sentido de trazer mandamentos da parte de Deus. Os profetas do nosso tempo atual não atuam como atuavam do Antigo Testamento e nem como atuavam os profetas do Novo Testamento, ou os profetas da época de Jesus. Os profetas dos nossos dias vão atuar um pouco diferente, mas no contexto bíblico temos eles aqui sendo chamados por Deus para isso. A Bíblia registra muitas profecias que já foram cumpridas, bem como muitas que ainda não aconteceram. Mesmo um livro tendo sido escrito aí por um período de quase 4.000 anos, dentro do período da escrita, profecias foram cumpridas, algumas com prazo de dias, algumas com prazos de séculos ou de milênio, e algumas ainda nem se cumpriram. Nós temos muitas profecias ainda a se cumprir. Muitas dessas profecias, elas estão justamente centralizadas em Cristo, na sua vida, no seu papel, no destino de toda a humanidade. Obviamente, se eu pudesse falar para você sobre o que a Bíblia se trata, se você me perguntasse, do que a Bíblia trata ao final de contas, eu ia te dizer que o assunto principal da Bíblia é Jesus e o amor de Deus pela sua criação, que é a humanidade. Esse é o resumo de toda a Bíblia. Isso nos ajuda como uma chave central justamente a decifrar tudo aquilo que acontece, inclusive as próprias profecias, já que boa parte delas está relacionada a esse plano de Deus, baseado no seu amor, para resgatar a sua criação, que é a humanidade. Dentro desse plano de Deus para resgatar a humanidade, ele acabou elegendo um pequeno grupo, uma nação, um grupo que se torna uma nação, para aplicar nessa nação parte dos seus mandamentos, dos seus princípios, para que eles vivessem, de certa forma, uma realidade do futuro, ainda agora, e também pudessem ser responsáveis por ser um canal para que o Salvador do mundo viesse. Então eu estou falando da nação de Israel, que era um homem chamado, teve a sua família, e da sua família vai se tornar essa nação, e dessa nação vem o Salvador do mundo. Obviamente essa nação não cumpriu completamente os mandamentos, assim como você e eu também não cumprimos, então não adianta tirar pedra em Israel, porque nós também estamos no mesmo barco. Mas nem tudo ainda se cumpriu sobre Israel, nem todas as profecias, promessas foram cumpridas sobre Israel. Muita coisa ainda vai se cumprir, assim como sobre nós, sobre a terra, muitas profecias virão se cumprir. Agora, Isaías 53, versículo 5, como versículo tema da nossa mensagem, diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Essa é a versão
Nova Atualizada de Almeida, a NAA, que nós estamos usando principalmente no nosso discipulado. Esse versículo, ele está o ele aqui, mas ele no minúsculo, porque ainda não se referia ao Messias, apesar que depois vai se entender que toda essa passagem é o que nós chamamos de uma profecia messiânica. O que é uma profecia messiânica? É uma profecia que fala sobre o Messias. Quem é o Messias? O Messias, ele é aquele aguardado, esperado, ungido por Deus, que viria para Israel, para liderar Israel, para libertar Israel. Mas mais além disso, o Messias veio para libertar toda a humanidade. O Messias é Jesus. Então aqui Isaías está falando e vendo algo do futuro, porque essa passagem é a passagem do servo sofredor. 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou. Diga, Isaías profetizou. Isso, nós estamos começando e falando sobre profecia, sobre profeta, sobre profetizar. Então é importante lembrar disso. Isaías profetizou sobre o servo sofredor, um homem traspassado, esmagado, castigado e ferido. Imagina isso, eu estou fazendo agora exatamente um recorte do que acontece com o servo. Ele é traspassado, esmagado, castigado e ferido. Pesado isso, né? Você faz esse recorte desse versículo, pensa numa pessoa sendo traspassada, esmagada, castigada e ferida. E mais além, sem culpa alguma. Ele não tinha culpa para ser ou para sofrer tudo isso, mas ele sofreu por uma causa, por um propósito. Então o servo sofredor não sofre porque merece, ele sofre porque ele está cumprindo um propósito em prol de outros. Essa mensagem é bastante forte por isso, ou esse versículo, porque ele diz que todo o sofrimento que não foi pouco, você vê o nível da intensidade ao recortarmos essas 4 palavras, todo esse sofrimento não tinha causa própria, não era motivado por ele merece, mas era motivado por amor que ele tinha pela sua criação. Então quando eu digo que o assunto central da Bíblia, o personagem é Jesus, e toda a Bíblia vai convergir para ele, toda a história, isso vai facilitando para nós um pouco o entendimento. Isaías, ou seu livro, trouxe vários anúncios proféticos sobre Cristo. As profecias de Isaías sobre Jesus prevêem a vinda do Messias, sua natureza, sofrimento, morte e ressurreição, bem como seu papel como Salvador e Rei. Então Isaías não profetizou uma coisa, Isaías profetizou muito sobre Jesus, mas muito mesmo. Isaías detalhou a vinda de Jesus como um menino a ser chamado Emanuel, Deus conosco, um príncipe da paz e o futuro rei de toda a terra. São várias passagens, então não vou ler todas, mas eu queria trazer apenas 4 passagens sobre a profecia de Isaías. Primeiro, sobre o nascimento do Messias. Isaías 7,14 diz: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Essa é uma profecia que se cumpriu. Quando Jesus nasce da Virgem Maria, ele cumpre essa profecia e ele então se torna Deus conosco, que é o significado do nome Emanuel, Deus conosco. Em Isaías 9,6 nós temos as funções do Messias. Coloquei dessa forma que acho que fica mais fácil de entender. Isaías 9,6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É como se ele nascesse destinado para ser isso: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. É aquilo que ele veio para desempenhar. E Jesus, na verdade, ele já desempenhou, desempenha e vai desempenhar isso por toda a eternidade. Talvez em níveis diferentes, pessoas experimentam isso de forma diferente. E a Terra ainda vai experimentar isso de uma forma mais intensa e mais globalizada, mas é no futuro. As pessoas que caminharam com Jesus há cerca de 2000 anos atrás, muitas delas experimentaram mais intensamente o seu conselho, o quanto ele era forte, talvez uma experiência com a eternidade, a paz que ele trazia, mas os de mais longe não tiveram tamanha experiência.
Nós também hoje podemos ter em maior ou menor grau a experiência com essas funções do Messias, mas elas estão ativas ainda, creia nisso. Toda vez que uma pessoa, por exemplo, você entregou sua vida para Jesus, você o recebeu como seu Senhor e Salvador, você teve a experiência com o Pai da eternidade. Porque a tua salvação diz que você, apesar de nascer em pecado, mas ao reconhecer a sua necessidade de salvação, você acabou de abraçar com Jesus a eternidade. Para dizer, mesmo que o meu corpo pereça, mas eu serei ressuscitado naquele dia e viverei eternamente com o Senhor. Isso é experimentar sobre o Pai da eternidade. A sua salvação diz isso. Terceiro versículo, Isaías 11, 1 e 2, a sua linhagem e o são. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Isso é bastante interessante. Isaías profetizando sobre o Messias, ele fala de qual linhagem ele vem. E Jessé estava justamente na linhagem, um antecessor do rei Davi, e isso vai trazer para nós, ou traz para aqueles que precisavam estudar sobre de onde viria o Messias, da família que ele poderia nascer. Então ele viria de uma família real, ele viria da família da realeza. E de fato assim Jesus nasceu, tanto de José como Maria faziam parte dos descendentes de Davi e de Jessé. Versículo 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Agora estamos falando da unção de Deus. O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então Jesus seria ungido, ou seria capacitado pelo Espírito. Quando nós falamos sobre unção, nós estamos geralmente falando sobre capacitação e ou poder. Poder que vem do Espírito, capacidade que vem do Espírito de Deus. Isso é unção. Então ele era ungido com sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. E tudo isso Jesus manifestou na sua vida toda. Enquanto ele caminhava com os discípulos, enquanto ele caminhava com os apóstolos, como nós vimos um recorte aqui, até abrindo aspas ou parênteses, né? Eu nunca assisti essa série. Eu acho engraçado quando pega algum trecho, porque tem uma guitarra de blues no meio da série. Eu não sei se eu conseguiria assistir essa série achando ela séria, porque tá lá a paisagem, tá lá Jesus, aí eles têm umas piadinhas, né? E tem uma guitarra blues tocando, não sei quem inventou esse negócio. Geralmente você acha que vai rolar um violino, né? Um negócio assim. A gente que é músico tem uns problemas com as coisas que a gente ouve. Aí de repente o cara toca um blues com uma guitarra com distorção. Eu não sei de onde que eles tiraram. Isso já me lembra outro tipo de filme, não uma série sobre Jesus. Mas fecha parênteses, fica ali. Mas você viu que aonde Jesus ia, haviam multidões, e diante dessas multidões ele poderia então manifestar a sua unção, a capacitação que ele tinha recebido do alto. Porque Jesus, apesar de ser Deus, ele não veio na forma ou no poder de Deus. Ele veio como um homem que era capacitado pelo Espírito de Deus, viveu dessa forma para demonstrar para nós como era possível vivermos. Então, agora se você pegou esse recorte, pensa o seguinte: você pode se fazer essa pergunta: então, pastor, eu poderia orar pelo pão e pelo peixe e multiplicá-los? Sim. Ele não multiplicou aquilo só porque ele era Deus. Ele multiplicou aquilo porque ele estava capacitado pelo Espírito. Assim como eu e você poderíamos estar capacitados pelo Espírito. Talvez em nosso meio, eu não lembro aqui assim de olhar, mas pode ser que alguém já vivenciou esse tipo de experiência aqui. Só que nos dias modernos, o que eu mais ouço os irmãos falarem de experiência de multiplicação é de gasolina, por incrível que pareça. Tem os irmãos que eles oram e o ponteiro da gasolina não mexe, mas ele anda, só que também não mexe nem para cima nem para baixo, sabe? Não é que apareceu umas gasolinas do tanque, mas a gasolina não acaba. Eu já ouvi esse testemunho muito mais do que uma ou duas vezes.
E parece que cada vez mais os irmãos ouvem alguém falando, ele crê, aí tem mais um outro irmão que ora e depende e acontece a mesma coisa. Fala, não, porque determinados carros nossos aqui, né, eles, irmãos, a gente sabe, ele não vai aguentar muito tempo na reserva. Eles têm um redemoinho dentro do tanque deles que, se apareceu a luzinha, corre, que não vai dar para muita coisa. E as pessoas andam, e andam mais um dia, andam mais dois, até que vem a provisão financeira, não é por esquecimento nem nada, né? Porque está dependendo do outro milagre, que é o financeiro. Eles recebem o milagre da multiplicação no tanque de combustível deles, eles conseguem andar muito mais do que era natural para acontecer. Esse aí foi de quem já viveu o milagre. Então, nós temos irmãos que vivem, agora, talvez nunca ninguém aqui orou e multiplicou pães como aquilo que a gente viu ali no vídeo, e como está escrito. Mas é possível? Sim. Porque se ele viveu como um homem ungido, se você é um homem ou uma mulher ungida, você também poderia fazer mesmo milagres. Está escrito que nós poderíamos até fazermos milagres maiores do que aqueles que já foram vistos, ou daqueles que foram registrados, pelo menos na Bíblia. Amém? Nós temos um testemunho de alguns bons anos atrás. Eu lembro de uma criança ela ter recebido olhos. Ela não tinha. Não é que ela era cega, ela não tinha olhos. E dentro de uma campanha de evangelismo, o pregador orou e os olhos apareceram. Então, imagine assim, né? No rosto da pessoa só tem a pele aqui, não tem o olho. Não tem nada, é pele inteira. E naquela cruzada de evangelismo, ela recebeu os olhos vieram. Isso tem registrado na Bíblia? Alguma coisa assim? Não tem. Então são milagres até maiores ou diferentes daqueles que foram registrados. Acontece. Nós aqui mesmo já vivenciamos alguns milagres, nós chamamos eles de criativos, né? Algumas pessoas que tiveram a manifestação de ouro, de óleo, são milagres que também não existiram na Bíblia, mas eles existem nos dias atuais. E eles têm propósitos, né? O principal propósito de todo milagre, de toda cura, na verdade é testificar que ele salva. Esse é o propósito dos milagres. Eu vou falar sobre isso talvez mais à frente. Mas enfim, então temos aqui a unção do Messias. Por fim, o seu caráter. Isaías 42, de 1 a 3 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, olha só, não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Está falando que ele, mesmo sendo Messias, mesmo carregando toda a justiça, ele não veio para condenar, mas para salvar. O Evangelho de João vai deixar depois isso mais claro ali pelo capítulo 3. Fala, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Porque ele não veio para pegar a pessoa ferida, que já está machucada pela vida, já está talvez traumatizada, já está com problema, já está com enfermidade, e dizer, olha, você está assim por causa disso, daquilo, e você vai para o inferno mesmo. E Jesus não veio para isso. O caráter dele é diferente. O caráter dele, ele fala, ele não vai terminar de esmagar a cana que já está quebrada. Ele não vai pisar nela. Ele não vai pegar aquele pavio que já está se apagando e vai apagar de vez. E já vamos despachar logo esse aqui, porque esse aqui merece. Não, ele veio para resgatar todo mundo. Ele veio para pegar a cana que está quebrada, ferida e machucada, e enfaixá-la, e colocar um torniquete nela, e falar assim, não, você vai ser curada, você vai ser restaurada, você vai ficar de pé de novo. Ele veio para pegar o pavio que está ali, para apagar, e falar assim, não, deixa eu botar mais fogo em você, que você vai se acender de novo. E vamos botar óleo que você vai queimar, até você vai ficar impressionado com a sua própria chama depois. Mas é óbvio, porque ele fez algo na nossa vida. Então, esse é o caráter do Messias. E Jesus fez isso? Sim ou não? Fez. Um exemplo que deram, ou na verdade vem sido dado essas últimas semanas, várias vezes já falaram sobre as mulheres.
Uma delas é justamente a mulher pecadora, né, que vai ungir os pés de Jesus. E todo mundo critica aquilo e fala: poxa, mas será que ele não sabe quem ela é? Outro já critica porque ela gastou muito dinheiro. E, enfim, há várias críticas sobre a mulher, mas Jesus fala assim: vocês que estão perdendo, essa mulher na verdade ela está super certa. Vocês é que estão deixando passar a oportunidade, ela é que aproveitou a grande oportunidade. Vocês deixaram de acreditar que o Pai ama vocês, mas ela continua acreditando, é por isso que ela está dessa forma, por isso que ela está fazendo isso. E fala: ela vai ter a salvação, vocês talvez não. Esse seria o resumo, né? Agora já é a minha interpretação do texto. Porque aquela mulher, ela experimentou do caráter de Jesus, que não desprezava nem a maior das pecadoras, ou não desprezava a mulher do poço lá em Samaria, que também tinha mais ou menos o mesmo padrão de vida dessa outra que ungiu seus pés. Jesus não desprezava nenhum destes, não desprezava o coletor de impostos, que talvez pudesse ser acusado de ser traidor do seu povo, mas Jesus olhou para ele com amor. Não desprezava não só Zaqueu, né, que era um, mas também o próprio Mateus, que provavelmente era outro desses coletores. Jesus não desprezava ninguém. Esse era o caráter do Messias. Então, olhe, estamos falando sobre o caráter profético de Isaías, de quantas profecias ele tinha, quantas delas já se cumpriram em Jesus, e tudo aquilo que ele profetizou ou se cumpriu ou vai se cumprir. E aí a nossa fé precisa ser ativa e viva nisso. As profecias, ou elas se cumpriram ou vão se cumprir. E como já vimos, né? Jesus, ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se já experimentamos isso em algum nível, podemos experimentar num nível maior? Certamente. Podemos experimentar isso de forma plena? Certamente vamos experimentar. Ainda que nesta vida, talvez, nós tenhamos experiências não tão completas, mas a promessa ela vai se concretizar, a profecia ela será cumprida na sua plenitude no futuro, e isso deve manter o nosso coração cheio de fé e cheio de esperança. Eu tenho condições de experimentar agora, mas eu posso ter convicção plena de que eu experimentarei pelo menos no futuro. Isso nos leva a manter a nossa fé ativa. E aí vamos voltar para o nosso texto de Isaías 53, que é o tema sobre a mensagem. E eu quero falar sobre 4 tipos de sofrimentos que Cristo enfrentou por nós e ao que temos acesso agora como resultado do sacrifício dele. Então, eu recortei ali as 4 palavras, agora nós vamos olhar para cada uma delas individualmente. Isso é o ponto principal daquilo que nós vamos falar nessa noite. Então, 4 tipos de sofrimentos que Cristo enfrentou, ele, por nós, ele garantiu por meio disso alguma transformação, e essa transformação nos dá acesso a um resultado que nós podemos viver. Então, quais são as 4 palavras? Ele foi traspassado, ele foi esmagado, ele sofreu castigo e ele foi ferido. Vamos analisar uma por uma. Primeiro, ele foi traspassado. A palavra traspassado quer dizer perfurado. Agora lembre, quem falou isso? Isaías, profetizando cerca de 700 anos. E ele acerta em cheio o que acontece com Jesus na crucificação, né? Jesus, ele foi perfurado. E talvez, se eu falar perfurado, qual é a primeira impressão, ou qual é a primeira lembrança que vem na tua mente? Talvez uma perfuração, talvez a da lança. Geralmente é a mais que vem na mente. Mas Jesus foi perfurado de várias formas, várias perfurações. Na verdade, as principais perfurações que lhe causaram a morte foram a dos pregos, né, que seguraram ele naquela cruz. Ele não morreu pela perfuração dos pregos, ele morreu por asfixia. A morte da cruz era angustiante porque ela era uma morte asfixiatória. Até que os seus pulmões se enchessem de água, ele morresse asfixiado dessa forma. Então, se alguém já teve uma broncopneumonia, alguma coisa nesse sentido, um pulmão com água, enfim, já sabe mais ou menos. Essa era a morte que a crucificação provoca. Por isso algumas pessoas passavam até dias crucificados antes de morrerem. Você imagina então
a angústia da morte por crucificação. Naquela data, justamente por conta da festa da Páscoa, eles não poderiam demorar tanto. Então eles perfuraram ou quebraram as pernas daqueles outros dois homens que estavam com Jesus. Lembram disso? Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Teve até um diálogo ali entre ele e os ladrões. Por que é que eles quebraram as pernas dos ladrões? Porque quando eles estavam crucificados na cruz, eles colocavam eles de uma certa forma que a perna ficava um pouco arqueada, um pouco dobrada. Então eles conseguiam, então, depois com a força da perna, enquanto ainda tinha, levantar o corpo, então tirar a pressão dos pulmões por causa dos braços abertos e conseguiam respirar. Respiravam, deixavam o corpo cair novamente. Aí ficava pendurado pelos braços, pulmões pressionados, asfixia sendo gerada. E isso ficava nesse vai e vem por horas ou até dias. Quando quebrava as pernas de alguém, ele não conseguia mais levantar o corpo, ou seja, acelerava o processo da asfixia pela pressão pulmonar. Fizeram isso com os dois ladrões. Mas Jesus precisou quebrar as pernas? Não. Mas aí então perfuraram o seu lado para verificar, né? Tanto é que sai água, a maior parte saiu água dali, misturada com um pouco de sangue, devido àquilo que havia acontecido nos seus pulmões. Mas Jesus tinha sido perfurado, por fim, por uma lança, mas já estava morto. Havia sido perfurado pelos pregos nas suas mãos e nos seus pés, para ficar cravado na cruz. Nem era o costume da época, o costume era amarrar o prisioneiro, mas eles amarraram e pregaram. E ele foi também perfurado pela coroa de espinhos que tinham colocado nele antes ainda da crucificação. Então ele foi muito traspassado. E ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. E transgressões aqui pode ser traduzido também pela palavra pecados. Transgressões podem ser inúmeros tipos de pecados, mas essa palavra aqui para nós, ela também pode trazer o sentido de rebelião. E aí, justamente, olhando para o contexto, ou pela ordem da apresentação aqui, eu entendo que essas transgressões têm mais a ver com a rebelião do que qualquer tipo de pecado. Normalmente as palavras têm que ser entendidas ali pelo seu contexto, e transgressões normalmente pode significar qualquer tipo de pecado. Mas aqui é como se Isaías ele estivesse colocando uma certa ordem de acontecimentos e fatos. E o que acontece? Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e o resultado, ele nos trouxe salvação por meio desse sofrimento. Porque ser traspassado e terminar morrendo naquela cruz desencadeia a sua ressurreição. E por meio da morte e ressurreição dele é que de fato nós temos acesso à salvação. Se não fosse isso, nós não teríamos acesso à salvação. Então, o ser traspassado, que leva ele à morte, torna possível a salvação da humanidade. Porque era a morte que era necessária como uma semente para que houvesse ressurreição, e o poder do Espírito de ressurreição agora pudesse atuar no mundo todo. E o Espírito da ressurreição agora, ele pode operar em qualquer ser humano que se entregue a Jesus. Então, traspassado não foi uma figura de linguagem que Isaías usou. Talvez na época, né, que eles leram isso aqui, 700 anos, mas como será esse servo sofredor? Né? Será que ele vai sofrer? Mas traspassado foi algo literal, literalmente perfurado. E isso então leva-nos a crer na convicção do acerto dessa profecia de Isaías para a nossa vida também. Então essa palavra transgressões tem uma palavra no hebraico que pode significar a rebelião e um tipo de pecado que é a traição de relacionamento. A traição de relacionamento, seja com Deus ou com o próximo. Isso era um dos sentidos dessa palavra transgressões no original. Sendo rebelião, seria a raiz de todos os males. Porque o que nós tivemos lá no Jardim do Éden não foi só um simples pecado, foi a própria rebelião contra Deus, num tipo de desobediência mais grave do que uma simples desobediência a uma ordem.
quebrou o relacionamento direto com Deus. É como se eles traíssem o relacionamento que eles tinham com Deus. Ao invés de continuar confiando nele, ao invés de serem fiéis a ele, eles quebraram o relacionamento. Isso é rebelião. E depois eles ainda tentam, cada um por sua vez, jogar a culpa no outro do que aconteceu. Isso é o que está lá em Gênesis. A Bíblia nos ensina, que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Evangelho de Romanos, porque é como se fosse o nosso quinto evangelho na Bíblia, de tanto que Romanos nos ensina sobre salvação. Romanos 3:23, Romanos 6:23. Assim, todos nós somos colocados exatamente na mesma posição de Adão e Eva. Por nascimento, por geração, viemos de uma mesma semente. Não tem como escaparmos. Todos nós nos rebelamos contra Deus em um grau ou outro. Todos nós necessitamos de salvação, Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então nós somos aqueles que podem hoje, por meio da palavra, por meio de ouvir a palavra, reconhecer isso. E como ter acesso à salvação, que é o resultado que Cristo já conquistou ao ser traspassado? Reconhecendo a nossa necessidade, reconhecendo aquilo que nós somos de fato, reconhecendo que a rebelião faz parte da nossa vida. Se entendermos isso, podemos então reconhecer a dependência da graça dele. Ele já providenciou a porta, ele já providenciou o caminho, ele já providenciou a salvação, o escape, como nós cantamos logo um pouco anteriormente. O escape não é só das coisas do mundo, mas o principal escape, e por isso acho que a primeira coisa desse versículo é o escape da perdição eterna. É o escape de viver a eternidade longe de Deus. Esse é o escape mais importante de todos. Não é o escape de nenhuma outra coisa. Esse é o principal. Por isso nós devemos olhar isso aqui, e eu olhei esse versículo como graus ali. E esse é o primeiro, o mais importante, o principal de todos. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E isso trouxe para nós salvação. Irmão, ser salvo é a coisa mais importante que nós podemos ter na vida. Depois disso vem as outras, amém. Mas ser salvo é o mais, porque é isso que decide eternidade. O que você vai fazer com o resto da vida que sobrou para você aqui, aí a gente vê nas próximas palavras. Mas essa é a primeira. Tanto é que a salvação até para quem está no leito de morte, sim ou não? A pessoa está lá, ela tem 1 minuto, ela tem 2 minutos, ela tem 3 minutos ainda de vida. Se ela de fato no seu coração reconhecer tudo aquilo que ela desperdiçou na sua vida toda, mesmo em seu leito de morte, ela poderia ser salva, ela poderia receber a salvação. É como se ela tivesse ali aquele instante final. Agora, nem todo mundo tem minutos finais de vida, porque infelizmente a morte pode chegar de súbito, Nem sempre é como num filme que a pessoa tem aqueles minutos de conversa e dá um tempo para ela falar alguma coisa. Nem todo mundo vai ver a vida passar diante dos seus olhos antes de dar o último suspiro. Não vai dar tempo de se despedir de alguém, ou gravar um vídeo, ou escrever uma carta de despedida. Simplesmente a morte pode acometer uma pessoa rapidamente. Então é melhor a gente cuidar logo da nossa salvação. É melhor a gente aproveitar a oportunidade, Eu lembro que quando eu me converti há muitos anos atrás, nós estávamos cantando um hino do cantor cristão, que a gente encerrava o culto com um cantor cristão, e o título do hino era A Última Hora, É um hino pesado. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Eita, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Então essa era, viu como, Extremamente poético, bonito, mas pesado, profundo. Então, obviamente, na segunda linha da segunda estrofe eu já levantei. A igreja só tinha 4 bancos,
mas era muito longe do quarto banco até no púlpito, né? É impressionante como as coisas podem tomarem, né, uma outra proporção. Mas ali eu entreguei minha vida para Jesus. E abrindo outro parênteses, né, fiquei bastante feliz. Semana passada, um dos meus primeiros pastores esteve aqui. Foi emocionante vê-lo, né? Acho que eu estou com mais cabelo branco do que ele, né? Impressionante como ele tem força de vida, assim. E então, os pastores, e se não me engano era ele que pregava naquela noite, tenho quase absoluta certeza disso. Então fazem lá 30 anos, né? Então você reencontrar o seu pastor de 30 anos atrás é bastante emocionante. Mas continuando, Jesus, além de ser traspassado, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Iniquidades aqui tem um sentido de maldades. E por ser esmagado por nossas iniquidades, ele nos trouxe a restauração. Agora, iniquidades, para nós entendermos, também existe uma palavra hebraica que no contexto significa um pecado mais profundo e agravante. Geralmente, iniquidade, praticamente todo o contexto bíblico, ele tem sempre o mesmo significado. É pecado mais grave, mas não é um pecado mais grave. Ele se torna grave porque você repete-o. É um pecado grave porque é um pecado repetido sem arrependimento. Então, a gente fala às vezes de maneira fofa, é o pecado de estimação, que é aquele que você se acostumou com ele e não há mais arrependimento. Só que, quando isso acontece, na verdade a iniquidade se torna perversidade, depravação, porque é sempre uma escolha premeditada. Você pode cometer um pecado por engano, talvez assim meio no susto, pode, mas a iniquidade não, ele é premeditado. Você quer cometer e você continua sem se arrepender mesmo após ter cometido o pecado. E isso é o peso que traz a questão da iniquidade. Ela mexe com o seu caráter, ou revela o caráter que já está deturpado. Isso é iniquidade. Então, a restauração aqui é o que cabe quando há um caráter deformado, quando há o caráter corroído, quando ele está danificado. A restauração bíblica se refere então à ideia de que Deus pode restaurar aquilo que foi perdido, quebrado, danificado. Então, se você era para ser de um jeito na tua vida financeira, mas você vive cometendo a iniquidade de dar o troco errado, de cobrar meia nota, de você fazer as coisas, sabe, do jeitinho, que você sempre leva vantagem, então você está vivendo iniquidade, você precisa de uma restauração. Sabe, nós temos uma dificuldade muito grande, falando sobre a área financeira no nosso país. Porque acabou aqui que tem até curso para ensinar como fazer os esquemas, né? Por incrível que pareça. A gente vive num lugar bastante complicado sobre isso, aonde há muitos fatores, né, que acabam te pressionando. E você viver de forma correta realmente é bastante pesado financeiramente. Se você declarar tudo que você ganha no seu imposto de renda, né, e quem não fez isso, desculpa, mas você cometeu o pecado, obviamente, né? Você está pecando, e se você pecar de novo ano que vem, de novo, cuidado, isso vai virar iniquidade no teu coração. Aí a gente tem que lembrar, né, de Mateus, lá no capítulo 7, quando Jesus fala assim: apartai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, nunca vos conheci. Por quê? Porque você sempre declarou imposto de renda de maneira errada, sabendo que estava errado, nunca se arrependeu. Não se surpreenda com essa frase de Jesus na vida por vir. Então, nós temos que consertar as iniquidades. Isso se chama justamente restauração. E restauração, vamos pensar agora na palavra, ou vamos pensar numa manchete de jornal: Museu Histórico é fechado para a restauração das obras de arte.
Como é que você entende isso? O pessoal vai lá, vai pintar de novo, vai botar o gesso onde estiver caindo, onde tiver um mofo, vai fazer um trabalho minucioso, né? Achar a mesma tonalidade da tinta, os mesmos componentes, não sei o que, e tal, e tal, e tal. Aquilo que está quebrado, aquilo que está rachado, aquilo que está faltando, né? Recriar aquilo, tirar a mancha e tal. Isso é restauração. Então, você como ser humano, você foi criado para ser de um jeito. Veio o pecado, deu aquela destruída, e a iniquidade, para piorar, está deixando pior ainda. Então imagina o processo da restauração. É um processo minucioso, é um processo que nós temos que contar com um especialista, mas aí está tudo bem, a gente tem uma melhor mão de obra que existe, que é o Espírito Santo. Nós só precisamos fechar o museu para a restauração. Aí é a nossa parte. É a gente que tem que falar assim, opa, peraí que eu vou fechar e vou estar em obras, deixando que o Espírito Santo opere em mim, para que Ele me restaure, para que não haja nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então, para que Ele coloque as coisas no lugar devido, para que aquilo que está quebrado seja restaurado, o seu lugar que era de origem. Então, se eu não sei amar, se eu não sei perdoar, se eu não sei lidar com a minha vida financeira, se eu estou indo mal nas relações com as pessoas, enfim, em qualquer área há de se ter restauração, porque Ele já conquistou. Então entenda, voltando lá, se foi prometido, se é uma promessa, se é uma profecia, está aqui nesse texto, tenha convicção plena de que elas serão cumpridas. Não é a sua experiência, não julgue a palavra está correta, a profecia é certa, ela é 100%, essa profecia se cumpre. Então julgue você mesmo, julgue a sua atitude para com a profecia, abra-se para a profecia, deixe que ela molde você. Pegue o resultado do que Jesus conquistou, porque Ele já foi esmagado pelas nossas iniquidades. Então só falta eu experimentar o resultado disso, que é a minha restauração. Eu entrar no acesso disso. Mas Ele também foi castigado. Para quê? Para que nos trouxesse a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, para colocar na mesma ordem que eu coloquei as outras, Ele foi castigado por causa da nossa desobediência. Aqui o versículo não fala isso, mas é isso. Castigo vem por quê? Você já foi filho? Claro que sim, né? Talvez você foi criado talvez por outras pessoas, por um tio, por uma avó, mas se você foi bem criado, você já entrou num castigo de vez em quando. Os mais antigos tinham os castigos mais hards, né? Ia para trás da porta, ia ficar ajoelhado, palmatória, cinto de couro, fio de luz, né? Fio de luz voltou modernamente, né? Está sendo aplicado em outras situações, mas voltou. Mas antigamente, chinela havaiana, né? Graças a Deus, se não tinha o prego atrás, era mais fácil. Se tinha o prego atrás da chinela havaiana, outras marcas diferentes poderiam ser formadas. Então, havia uma criatividade enorme nas gerações passadas para castigo, né? Ultimamente a gente tem o cantinho do pensamento, né? O lugar para você... Esqueci. Já passou essas fases das crianças lá em casa. Mas tinha um negócio que tinha que botar lá para pensar, para refletir, né? Para bater menos. Mas de vez em quando ainda sobrou uns, né? A gente ainda tinha uma criatividade ainda também para isso. Mas castigo é porque tem desobediência, né? Quando você tem uma palavra e você tem um mandamento claro e você desobedece, vem castigo. Mas lembre-se, reforçando, Jesus foi castigado porque Ele merecia? Não. Ele desobedeceu algum dia? Também não. Mas quem desobedeceu? Fui eu. Fomos nós todos. Foram aqueles até que ainda virão depois de nós. Essa é a nossa desobediência, mas Ele foi castigado por isso. Mas o resultado é paz. E paz é reconciliação com Deus. A inimizade que existia, ela foi curada. A inimizade que poderia existir, ela foi sarada e sanada, porque Jesus levou o castigo que nos trouxe a paz. E essa paz, a palavra é shalom, aquilo que muitas vezes alguns irmãos gostam de falar, shalom, graças, paz e tal.
Porque shalom, a questão é que shalom é muito mais do que paz, né? Paz não é só ausência de guerra ou ausência de conflito. A palavra shalom, vou até ler porque ela é extensa. A palavra ela não significa apenas ausência de guerra e conflito, mas inclui também tranquilidade, segurança, saúde, prosperidade, bem-estar material e espiritual para todo mundo. Imagina, então quando eu desejo shalom para alguém, não é paz apenas. Não, que você não tenha nenhuma briga. Não, eu quero que você tenha tranquilidade, eu quero que você tenha segurança, eu quero que você tenha saúde, eu quero que você tenha prosperidade, eu quero que você tenha bem-estar material e espiritual na sua vida. E isso é shalom. Então, Jesus morreu para que eu tivesse tudo isso? Sim, o sacrifício dele naquela cruz foi para que eu alcançasse o meu bem-estar material, o meu bem-estar espiritual, a minha prosperidade, a minha saúde, a minha segurança e a minha tranquilidade. Sim. E essa profecia, ela é correta? Ela é. Então eu posso tomar isso como verdade? Posso. Isso é para mim? É. Então todas essas perguntas já estão respondidas. A gente vai viver isso, amém? A gente vai viver essa paz que Ele trouxe para nós. A gente vai viver essa restauração, a gente vai viver a salvação que Ele trouxe para nós. E isso pode ser a nossa experiência agora completa, nesse tempo. Nós estamos aproximando justamente num tempo de milagres. O seu milagre pode ser físico, o seu milagre pode ser na cura, pode ser no bem material, na vida financeira, o teu milagre pode ser nos relacionamentos, no teu casamento, na criação dos teus filhos, o teu milagre pode ser espiritual, o teu milagre pode ser emocional, o teu milagre pode ser numa área da saúde, dos estudos ou da profissão, o teu milagre pode estar em qualquer área da vida, não tem problema. Shalom contempla todas as áreas. E shalom é real, é uma profecia real. É completa, ela está ok, ela está 100%, Ele já fez, Ele já levou o castigo, Ele já foi castigado, então Ele já conquistou a paz está disponível, assim como a salvação e a restauração. Eu não posso dizer que a paz não está disponível, não pastor, a paz é para o futuro, então a salvação também seria só no futuro? A restauração também seria só para o futuro? Não, tudo que está aqui nesse texto é para agora também. E ele vai terminar dizendo que ele foi ferido por causa das nossas enfermidades. E qual é o resultado disso? Cura. E não é cura só física, mas ele foi ferido pelas nossas enfermidades físicas? Foi, obviamente. E ele não foi ferido com uma doença que veio do natural. Não, ele foi chicoteado. Ele foi chicoteado, ele foi realmente ferido, rasgado, esbofeteado, cuspido. Ele sofreu muito. Certamente o nível de tortura que ele teve ali física, né, deve ter infligido uma febre final nele, extrema ali. Mas ele também foi ferido na sua alma. Volta uma página atrás na sua Bíblia antes dele ser chicoteado. Ele foi para o jardim de Getsêmani, e ele foi com seus discípulos para orar, e ele falou assim, olha, vamos orar aqui, porque eu estou muito angustiado. E ele foi um pouco mais à frente, Pedro, Tiago e João também foram, e ele falou assim, fique aqui, eu só vou chegar até ali e vou orar, mas orem comigo. E ele chegou lá, e de tanta angústia que ele tinha, ele suava gotas como de sangue. Havia uma angústia, uma ferida na alma, muito séria. Então ele foi ferido no corpo, mas também na alma, e ele trouxe então cura para nós no corpo, na alma, e para o espírito, que é a nossa salvação. Sim, ele fez tudo isso. Ele nos garantiu. Mateus 8,16 tem uma passagem ali que Jesus cura vários endemoniados, né, num lugar, expulsa os espíritos, cura os doentes. Então, quando ele termina essa passagem, ele fala que é para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eles pegam esse texto de Isaías 53, que ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Olha que bonito isso. Contempla não só a cura física, mas até a libertação de espíritos malignos. Tudo isso está dentro desses textos. E essas curas realizadas era para evidenciar o papel de Jesus como Messias e Salvador. Marcos, lá no capítulo 2, 10 e 11 fala, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Jesus curava enfermidades físicas,
para mostrar um sinal da sua capacidade de curar as enfermidades espirituais. Por que as pessoas são curadas no físico? Para lembrarmos que, na verdade, o mais importante é a cura espiritual. Cura física não é uma finalidade em si, ela é, na verdade, para exaltar o Messias, o Salvador da nossa alma e do nosso espírito. A cura física existe? Sim. Devemos buscá-la? Sim. Só existe uma coisa que poderíamos dizer assim, uma falha. Só não coloque a cura física acima da cura espiritual. Só isso. Mas busque a tua cura. Clame pela tua cura. Ore a Deus pela tua cura. Jejue pela tua cura física. Não há problema nenhum nisso. Creia porque ela existe. Creia porque ela está dentro dessa profecia. Ela já se cumpriu porque ele já foi, ele já sofreu, ele já foi machucado, ele já foi ferido pelas nossas dores e nossas enfermidades. Então ele já carregou sobre si e nós já podemos ser curados de tudo isso. Busca a tua cura. Só não esqueça que a cura espiritual é mais importante. Só isso. Não deixe de lembrar disso e está tudo certo. Então, Isaías 53 que nós estamos lendo, não é uma... Agora escute bem, isso é muito importante, para nós alinharmos algo. Só não pegue Isaías 53, o versículo que nós estamos lendo, e diga assim, não, essa é uma promessa de que eu sempre serei curado, de que eu sempre vou ter dinheiro, prosperidade, bem-estar físico, bem-estar material, Esse é um detalhe, cuidado. A gente tem às vezes uma disposição ao triunfalismo, quando a gente ouve um versículo desse. Então, daqui para frente é só vitória e tal. E aí vem a realidade que não é assim. A realidade é que talvez você vai ser curado hoje, mas semana que vem você tem uma outra dor, ou até uma outra enfermidade. Ou você vai ter o seu milagre do tanque de combustível, ou você vai ter um milagre financeiro. Vai acontecer um milagre na sua vida, mas daqui a um tempo, outra guerra se levanta. Fala, puxa, mas e aí, cadê a paz? Cadê a shalom que eu tinha, né, a promessa e tudo mais? E algumas pessoas duvidam disso. Elas passam a começar a enfraquecer na fé, porque, puxa vida, mas se está prometido, se é, e por que acontece tal? Ou alguns não recebem o milagre, eles ficam assim, puxa, então por que não acontece? Aí alguns, para piorar, acontece com o vizinho do lado, mas não acontece com ele. Esse é o pior caso ainda, né? Puxa, mas aconteceu com ele e não aconteceu comigo. Então assim, não dá para duvidar que os milagres não existam, porque ele viu acontecer com alguém, mas com ele não aconteceu. Aí eu acho que esse é um dos casos mais complicados. Ele fala, mas Deus, e aí, o problema é comigo? As pessoas entram talvez nesse questionamento. Será que o problema é comigo então, Deus? Qual o erro em mim? O que eu tenho de problema? Irmãos, a maneira mais simples de entendermos isso é que tudo aquilo que Jesus conquistou, Ele é para nós vivermos plenamente? Sim. Mas aí nós temos um pequeno detalhe. O detalhe de que nós ainda estamos num lugar, que é o nosso planeta, que ele ainda não pode experimentar também todo o cumprimento do que Jesus conquistou. Ainda há um tempo determinado para todo o planeta também ser restaurado. Porque aquilo que Jesus conquistou não é exclusivo meu, não é exclusivo seu, não é exclusivo de Israel, não é exclusivo de ninguém. Inclusive, até a própria criação, incluindo o planeta, a natureza, os animais, devem experimentar restauração. Mas há um tempo determinado para isso. Quando isso se cumprir, é que nós vamos viver plenamente toda essa promessa. De maneira simples, nós hoje podemos... Vamos lá para a conclusão, só para ficar uma frase fácil. Porque Ele assumiu nosso sofrimento e vergonha em nosso lugar, podemos experimentar nesta vida os resultados daquilo que será pleno na eternidade. Podemos experimentar nesta vida os resultados daquilo que será pleno, ou seja, daquilo que será completo, cheio, 100% na eternidade. Qual é o resultado? Uma vida de paz completa, onde nada está quebrado, faltando ou fora do lugar.
Eu posso experimentar agora a cura? Posso. Posso experimentar períodos de paz na minha vida, de prosperidade, de bem-estar material, bem-estar espiritual. Posso experimentar momentos de restauração? Posso? Pode. Mas sabe, isso aqui basicamente está na mesma ordem como nós vimos no texto. O mais importante, salvação. Isso vai mudar a sua eternidade toda. Depois, restauração, porque isso vai ver muito com a tua alma. E no Novo Testamento diz que estamos sendo salvos, e o estar sendo salvo é justamente a nossa alma sendo transformada e restaurada à origem. Isso é muito importante, pode nos garantir lugares na eternidade muito bons. Depois vem a Shalom, que é a paz completa, que engloba todas as áreas da nossa vida. E por fim vem a cura física e também cura na alma. Então entenda, dentro disso, a experiência mais poderosa que eu posso ter é da minha salvação, depois da minha restauração. Depois vem da paz completa, da prosperidade, do bem-estar e por fim da cura. Então, pense o seguinte, nesta era, o que mais nós vamos prezar é sobre salvação. Vamos experimentar as outras áreas? Também vamos. Mas nós não estaremos curados definitivamente nesta era, enquanto estivermos nesta era. Porque enquanto vivermos aqui, nós nos alimentamos do que está na natureza, nós vivemos, comemos, respiramos o que está nesse planeta. E nós vamos estar ainda suscetíveis a novas situações, infelizmente. Mas pastor, então, será que a profecia não estaria errada? Não, porque senão você também não poderia ser salvo. Só o entendimento nosso que precisa ser ajustado. Significa que eu posso experimentar agora cura, posso experimentar prosperidade, mas não há uma garantia de que ainda nesta era isso vai ser 100%. Isso aqui está reservado em nível pleno para a era que está por vir. Aí sim, lá você nunca mais terá enfermidade. Nós cantamos na reunião das 4 horas, né? Nunca mais haverá dor, nunca mais haverá dor. Isso é o que nos espera na eternidade. Ali sim não vai haver guerra, não vai haver dor, não haverá doença, não haverá enfermidade, não haverá conflitos, não haverão guerras, nada disso mais vai existir. Esse é o lugar onde nós esperamos chegar. Mas enquanto estamos aqui, ao orarmos, ao clamarmos, ao levantarmos para juntos buscarmos, podemos experimentar essa era do futuro, muitas vezes chegando aqui e nos atingindo. Por isso, toda a cura que você receber, toda a prosperidade que Deus trouxer sobre a sua vida, toda a restauração, na verdade, é como se você estivesse pegando algo de outro lugar, que nem é daqui, e de fato não é daqui. É de um outro lugar onde Deus habita, é de uma região celestial onde Cristo está assentado com todas essas bênçãos celestiais. E até que céus e terra se encontrem e se tornem uma só coisa, nós ainda estamos na terra, acessando e buscando nos céus, e de vez em quando experimentando aquilo que vai ser, é como um gostinho do que está por vir. Então toda cura é como se você tivesse acessado o que vai ser a sua vida lá no futuro. De fato, uma vida sem enfermidade, sem doenças, sem nada. Então não fique decepcionado, não fique chateado, não fique nem se questionando. Até Jesus entrando numa cidade, havia tanta gente incrédula que eles mesmos não foram curados. Por causa disso ele deixou de ser o Messias ou deixou de entregar a salvação? Óbvio que não. Por causa disso a Shalom deixou de existir? Também não. E a Shalom, principalmente, a gente está sempre querendo as coisas físicas primeiro, deu para entender? A gente quer cura física, cura, das nossas enfermidades, e a gente quer prosperidade. Basicamente, muita gente sobrevive na igreja pensando nessas duas coisas. Eu quero ser curado e eu quero prosperar. Quero ser curado e quero prosperar. Não sou curado, não prospero, não preciso mais de igreja. E não é isso. O primeiro era o quê? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ou pelo nosso pecado, pela nossa rebelião. A primeira coisa e mais importante é salvação. Então, ainda que eu não possa dizer que Jesus vai curar todo mundo aqui, mas eu posso dizer, Jesus é poderoso para curar todo mundo. Isso é 100% certeza. Ele pode curar todo mundo? Ele pode.
Eu só não posso pegar esse texto e dizer, Jesus vai curar todo mundo aqui nessa noite hoje. Porque aí não é isso que o texto diz. Mas ele pode? Ele pode. Jesus pode prosperar todo mundo aqui? Ele pode. Jesus pode trazer bem-estar material e espiritual para todo mundo aqui? Ele pode. É isso que esse texto trata. Ele pode. Ele já conquistou. A parte dele já está pronta. E nem se culpe pensando, puxa, então é a minha parte que eu estou falhando. Calma. Se você está salvo, você pegou a parte mais importante de todas. As outras, fique tranquilo. Puxa, pastor, quando vai chegar a minha vez? Irmãos, eu gosto de, para encerrar, exemplificar. Se você tivesse que escolher R$1.000 e R$70, o que você escolheria? 1.000, né? Só que aí a gente quer prezar uma vida de 70 anos aqui nessa terra, que olhe lá, né? Se com 70 anos a gente está fazendo muita coisa. E a gente quer desprezar mais do que 1.000 anos. A gente quer desprezar uma eternidade, buscando prosperidade e cura só nessa vida, e ficando chateado com Deus quando não vem, ficando zangado com Deus quando não vem, ficando até embirrado com Deus, fala, puxa Deus, mas o Senhor ama Ele mais do que me ama. Então, mas nós temos salvação, e a salvação é a garantia de que nós vamos viver todo o restante do versículo lá no futuro. Então, não é que você não deve buscar, busque, você só precisa entender qual é a diferença de profecias e promessas que não são específicas para você ou para mim, ou não são específicas sobre uma área. Só não distorça o texto para você não cair depois em chateação. Não é uma promessa de cura para todo mundo em qualquer momento, em qualquer horário. É uma profecia que diz que Ele se tornou o Todo-Poderoso que pode curar qualquer enfermidade, pode curar qualquer doença, que pode dar prosperidade para qualquer pessoa em qualquer lugar. E isso está feito, isso está consumado. Se pela graça Ele te der a oportunidade de vivenciar tudo isso, seja com gratidão. Agora, se Ele não te der, entenda o mistério. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, não quer dizer sobre prosperidade externa, está falando de dentro de você. A Shalom principalmente é dentro de você. Nós já explicamos, prosperidade nem é sobre ter dinheiro, ou nem é sobre ter muito dinheiro, ou se ficar rico. Tem muita gente próspera que não é rico. Tem muita gente próspera que não é rico. Então não confunda as coisas, até nisso a gente às vezes tem que voltar. Prosperidade nem é riqueza. Então fique tranquilo com respeito a isso. Prosperidade nem quer dizer ter casa própria, viu? Prosperidade nem quer dizer ter carro próprio. Prosperidade não é sobre essas coisas. Então, vamos aprender a viver na sequência correta, salvação, restauração, shalom e curas, e aproveite e desfrute de tudo aquilo que Deus te der nessa vida, tendo lembrança de que no porvir, tudo isso vai ser plenamente seu, porque Ele já conquistou por você, e Ele se tornou o nome que está acima de todo e qualquer outro nome, e essa profecia se cumpriu nele, e vai se cumprir sobre a sua vida também, com toda certeza, amém? Vamos ficar de pé por um instante. Pode deixar aquela música rolando de fundo, e nós vamos orar enquanto isso.
meio-dia, amém? Então, o chat de oração vai até sexta-feira ao meio-dia. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira, segunda ou terceira vez? Levante a sua mão, que nós temos uma lembrancinha para entregar para você. Algum visitante? Temos lá atrás, 2 visitantes. Mais alguém nos visitando? Amém? Só os 2 ali? Amém. Deus abençoe, irmãos.